Então, tudo bem? Então, o assunto da minha apresentação é uma pesquisa que eu vou apresentar, que é ex post facto. Tá? Eu vou usar esse sinal aqui que é mais resumido, né? O jeito de usar esse sinal. Então, eu vou explicar o conceito, as características e a metodologia, ok? Bom, então o conceito. O que é a tradução disso? É um fato que já aconteceu, digamos assim, lá no passado. É a partir de um fato que já aconteceu no passado. Então, esse tipo de metodologia pode ser usado em trabalho de iniciação científica, também em monografias, também outros tipos de trabalho, como, por exemplo, trabalhos acadêmicos, eventos, né, acadêmicos. Então, qual é o objetivo dessa pesquisa, dessa metodologia de pesquisa? O principal objetivo, então, é investigar possíveis relações de causa e efeito em um determinado fato e em um fenômeno que ocorreu posteriormente, né, que já aconteceu, um fato que gerou um fenômeno. Então, as características. A principal característica desse tipo de pesquisa, então, é os dados. A pesquisa é que o fato dos dados foram coletados, lidos, após a ocorrência do evento. Por exemplo, se usa quando for impossível, ou quando há uma impossibilidade de aplicação na pesquisa experimental. Por quê? A diferença dessas duas, né? Que, por exemplo, vamos pegar a evasão escolar, quando se tenta analisar as suas causas. No estudo experimental, você pega um grupo de alunos, né? Você experimenta com um grupo de alunos, que seria dado um determinado tratamento a eles, uma pesquisa, e depois se observa o índice de evasão. Então, o que seria a variável dependente e independente? Então, é um conjunto de ferramentas que ajudam a elaborar tais teorias, então, sobre tal fenômeno. Então, o que significa a variável independente? Tá? Então, são os determinados fatores, condições, para determinar resultado, efeito ou consequência. Né? Além disso, esses fatores podem ser manipulados, alterados, né, com o objetivo, então, de determinar a relação do fator com o fenômeno observado e compreender que tipo de influência exerce sobre o possível resultado. Então, é analisar esses dados. E agora, o que significa a variável dependente? São fatores que, no caso, aparecem, desaparecem, né, rapidamente, ou, né, que a gente percebe que eles aumentam ou diminuem de acordo com a variável, a outra variável, que é a independente. É uma resposta, então, de algo que foi manipulado, alterado, que no caso é a variável independente. Então, este processo, né, é para investigar um determinado fenômeno e costuma envolver 3 fases, 3 momentos. Então, primeiro, a primeira fase, então, é a observação dos fatos, do fenômeno e o comportamento e atividade sobre esse fenômeno.
Segundo, foca nas hipóteses, trabalha com as hipóteses. E a terceira, trabalha com as teorias e as hipóteses já testadas, né, válidas e sustentáveis, aquelas que já foram testadas, né? Então, são esses três momentos. Então, por exemplo, um exemplo dessa pesquisa, tá? Que pode acontecer. Primeiro exemplo, um terremoto, né? As pessoas vivem em um determinado local e são umas pessoas que construíram suas casas, né, naquele local, mas são pessoas muito pobres. Por exemplo, não tinham casas, não tinham nada, e com todo o sacrifício, digamos assim, foram lá e construíram suas casas, né? Fizeram suas casas próprias. Então, que tipo de influência que um terremoto pode atingir, né, nessas áreas mais pobres dessa população que não tinham casa antes? Por exemplo, o governo pode ajudar, as prefeituras podem ajudar, né, a construir essas casas com políticas, né, de ajuda, assim, econômicas para essas pessoas pobres. Mas vem um terremoto, o que acontece? Vem um terremoto e destrói todas as casas dessas pessoas que são pobres. Então, o que fazer, né? Então, elas precisam das suas casas, das suas famílias, elas não têm condições de reconstruir, são muito afetadas, né? Então, é um problema. Outro é uma troca de governo, né? Quando troca o governo, por exemplo, eles têm uma política pública de educação ou de alimentação, outras coisas, né? Por exemplo, tem propostas, aí troca a gestão do governo. Será que essas propostas do governo inicial, por exemplo, algumas propostas que eles dão alimento para os mais pobres, eles constroem escolas para as crianças poderem aprender, desde a educação infantil até anos iniciais, ensino médio, né? Essas escolas também, né, para essas crianças pobres que esse governo construiu, o próximo governo será que vai conseguir dar continuidade nessas propostas públicas? E se troca o governo, né, que deu todo esse amparo, assim, de transporte, de comida, de educação para esses povos, será que influência vai ter na vida deles depois, né, que troca o governo? Então, o que nós poderíamos esperar disso tudo, né? Porque, por exemplo, a gente tem que ter uma empatia com o sofrimento das outras pessoas. A gente tem que pensar nesse sofrimento e o que influenciou essa troca de governo nesse grupo, né, de pobres, de pessoas mais pobres. Trocou a proposta, trocou o governo, trocou a política e provavelmente afetou essa população. Outro exemplo seria uma indústria que fechou uma cidade, um município, né? Fechou, aumentou o número de desempregados, né? Eles trabalhavam nessa indústria, tinham salário. Quando fechou, o que gerou para essas pessoas? O que influenciou na vida dessas pessoas? Diminuiu o produto, diminuiu o serviço e diminuiu o salário e aumentou o número de desempregados, né? Então, com o fechamento dessa empresa, muitos desempregados também, com esse fato, o que influenciou na vida dessas pessoas e na vida dessa cidade, né? Um que a gente pode observar é o aumento do desemprego, né? Então, o que precisaria fazer, né, para que, digamos, voltassem a ter esses empregos e as medidas que teriam que tomar depois dessa análise do fato que ocorreu e o que influenciou na vida. É triste, mas, infelizmente, temos que pensar. Temos que, então, pensar, né, no problema dessas famílias e também, como eu falei, a empatia, né, se colocar no lugar deles. São muitos desempregados, vai começar a faltar comida, vai começar a faltar coisas básicas para eles viverem, né? Por isso que nem na pandemia o governo deu auxílio, né, para essas pessoas. Então,
Então, a metodologia da pesquisa, dessa pesquisa, que é ex post facto. Então, a classificação quanto aos procedimentos, né? Primeiro, uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Né? Então, qualitativa de qualidade, se é bom, se é ruim, quantitativa de quantidade. Tá? A segunda, uma pesquisa descritiva, estudo de caso. E a terceira é uma pesquisa de campo, né? Que vai analisar exatamente os contextos do fato que aconteceu e vai explicar exatamente o fenômeno que vai ocorrer depois disso, com as informações. Então, a gente precisa pensar com todas essas informações. Como desenvolver, que materiais usar, então, levar tudo em consideração, né? Essas pesquisas, esses procedimentos e essas classificações. Bom, então, aqui estão as referências, eu posso usar esse sinal ou esse sinal aqui, são as referências da minha pesquisa, ok? Então, muito obrigada. Boa noite. Ok. Com vocês agora, meninas, Catiúce e Valéria. Que não agora eu tô meio sem falar, acho que a nossa comunicação não foi muito boa, ela apresentou inteirinha, mas ok. Deixa eu ver. Val, completa com alguma coisa aí, que eu vou pensar em algo aqui para falar também. Então, vou reforçar o que ele já falou, né? Que esse modelo de pesquisa, ele se baseia já no que aconteceu já. Por exemplo, agora que tem o coronavírus, aqui pensando num tema, com o coronavírus, a partir dele, como será, então, agora o comércio da cidade de Juí? Como que, o que o coronavírus influenciou na educação básica, sabe? Esse tipo de pesquisa, então, se baseia pelo que já aconteceu. E eu não sei mais o que falar. Complementando a Valéria e ao Christian, são sempre pesquisas de ciências sociais, né, no geral. Então, são coisas relevantes da sociedade, assuntos importantes. Ali, como ele citou, a parte dos terremotos, tem também, tipo, até a parte de Olimpíadas, Jogos Olímpicos, as Olimpíadas no Brasil, né, a Olimpíada passada, coisas do tipo. Perfeito, né, gente? Eu acho que, por mais que ali o Cris tenha trazido alguns exemplos mais gerais, tá? Todos acho que foram muito bem colocados, e isso que vocês estão falando aí também está correto, tá, gente? Agora eu estava olhando aqui os comentários da Lourdes, né? Olha só o que ela colocou ali, né? A pesquisa ex post facto serve para que a análise nos leve a construir conceitos e ferramentas para melhorar ou evitar determinados eventos, né? Numa pesquisa científica, esses dados poderão ser de grande valia. E aí, o que vocês acham? Ali também na metodologia, a gente consegue analisar também, juntar pesquisa descritiva com pesquisa de campo, tu consegue juntar dados para fazer essa pesquisa, tu consegue conversar com pessoas, juntar pesquisas documentais, tu consegue trazer muita coisa para dentro dela. Tu precisa, na verdade, conciliar diversos meios e técnicas, né, para tentar buscar essas informações, né, justamente como vocês deixaram bem claro, né, porque é algo que já aconteceu. Por que não deu certo? Por que deu certo alguma coisa, enfim, né? O que está relacionado aqui aí nesse caso, né? Tá? Mas assim também é uma outra técnica que pode ser utilizada de diversas maneiras aí, né? É uma outra possibilidade, né, Sim. gente? Fiquei pensando agora, assim, sei lá, vamos pensar num produto, assim, né? Vamos tentar pegar um exemplo mais simples, né? Foi utilizar um produto lá e a pessoa se feriu, se machucou, ou o produto quebrou, enfim, né? Por que aconteceu isso? Foi um problema de processo de fabricação, foi um problema no material, foi um problema de mau uso, enfim, né? Então a gente tem diversas possibilidades a partir desse tipo de pesquisa, né?
Professor, essa variável, Claro, até ali o exemplo. Esses fatores que independem, deixa eu ver aqui, variáveis independentes, dependentes. Isso, exatamente. Vai mudar o resultado da tua pesquisa, né? Exatamente. Sempre tem que tentar pensar nessas duas questões, ó, a causa e o efeito, né? O que está relacionado, né? O que pode, enfim, resultar, enfim, naquela determinada situação, né? Tá? Os demais colegas, eu não sei se ficou claro pelos exemplos, pela própria definição. Tá tranquilo? Então tá, gente. Deixa eu fechar esse aqui. Lá. Nosso trabalho aqui, né, a pesquisa que a gente fez é sobre o método de pesquisa e levantamento de surveys, e ele é, como qualquer outra pesquisa, né, o intuito disso é a obtenção de dados e de informações e sobre algumas características ou, enfim, opiniões de determinado grupo de pessoas. Tá? A pesquisa survey ela é destinada para um público-alvo, tá? Ela utiliza um questionário como instrumento de pesquisa, e também é importante destacar que essa pesquisa ela responde a algumas características tipo principais, assim, né, que são as opiniões determinadas dentro de atributos. Tá? Ela constitui num processo, então, semelhante ao tipo de pesquisa de censo, só que ela tem uma diferença, né, que ela a pesquisa de surveys, ela é aplicada numa amostra da população, né, num número reduzido, um público-alvo, e enquanto o censo implica, então, em examinar a população total. Então, basicamente, é isso que é a introdução, né, do que é a pesquisa surveys. Eu acredito que das pesquisas que dos colegas levantaram, acho que a pesquisa de survey é a mais simplificada, né? É um questionário, né? Quem nunca respondeu nenhum questionário, eu acredito que nesse período de faculdade a gente já foi impactado por diversos colegas aí que enviaram questionário para a gente a respeito dos projetos de TCC. O último que eu me lembro que eu respondi foi da Cris, então eu imagino que aqui mais de alguma pessoa deve ter respondido o questionário do TCC da Cris. Ela fez um questionário, né? E ali nos requisitos, Otávio, pode passar ali. Os requisitos, basicamente, toda pesquisa, ela é feita para a confirmação de uma hipótese. Uma hipótese é o quê? É uma ideia que a gente tem sobre algo, né? Só que quando a gente está construindo alguma coisa, a gente precisa entender se aquilo que a gente está construindo e desenvolvendo, de fato, vai de encontro com o que o nosso cliente, o usuário, né, está querendo. E a gente está cheio de hipóteses, mas também está fraco de certezas, né? E daí a pesquisa survey, ela nos ajuda a construir melhor essas nossas certezas e entender um pouco mais essa visão. Então, as hipóteses bem construídas, elas são fundamentais para a gente depois conseguir transformar essas hipóteses em perguntas no nosso questionário, para a gente conseguir extrair as informações com maior qualidade, né? E ela tem, só complementando o Lucas aqui, uma das características dela é que ela tem que ser, as perguntas, as questões devem ser claras, né? Ela não pode ter ambiguidade, então tem que ser algo exato, né? Um erro muito comum, assim, que a galera costuma fazer na pesquisa de survey é, por exemplo, perguntar duas coisas na mesma pergunta. Então, por exemplo, aconteceu um caso real que aconteceu comigo. O Sicredi fez uma pesquisa comigo e eles me fizeram a seguinte pergunta. Eles fizeram o seguinte, eles falaram assim, como você avalia a qualidade do nosso Office Banking de 0 a 10, né? A qualidade do nosso Office Banking e do nosso aplicativo. E daí eu falei pro cara, era uma pesquisa, né, survey entrevista, assim, era por telefone. E daí eu falei pro cara, falei assim, tá, o Office Banking eu dou 3, o aplicativo eu dou 9. E o que eu faço? Ele me perguntou, então vamos botar uma média. Então eu falei, cara, tu tem que mudar a tua pergunta, tu tem que fazer duas perguntas diferentes, né? Então, isso é muito importante na hora que a gente vai construir. Por isso que esse ponto é muito relevante, assim. A gente tem que cuidar, fazer perguntas bem claras, de uma forma menos induzida possível, mais neutra possível, e nunca fazer mais de uma pergunta na mesma pergunta.
Tá? Sempre a gente faz uma pergunta por vez. E outra coisa também que é requisito, né, para a gente tomar uma decisão válida é ter um volume de dados estatisticamente válido. Então, por exemplo, eu tenho uma hipótese, eu preciso pesquisar as pessoas, mas se eu tenho um volume de dados muito baixo, tipo 10 pessoas, 2 pessoas, bem provavelmente eu vou ter dados distorcidos para trabalhar, e minhas respostas, mesmo que eu tenha a resposta, elas não são estatisticamente válidas para eu tomar uma decisão, né? Então, esses são os requisitos principais. Bom, vantagens sobre esse método, né? Primeiro é o conhecimento direto da realidade. Então, como a gente pesquisa diretamente as pessoas do nosso interesse, né, de um grupo específico, a gente já consegue pegar o comportamento, as crenças e opiniões dessas pessoas, né, de uma forma bem objetiva. O outro ponto é economia e rapidez. Então, hoje, através da tecnologia, está muito fácil, né, de eu fazer uma pesquisa. Posso fazer isso de uma forma gratuita mesmo. Por exemplo, eu usei o exemplo da Cris, né? Ela pesquisou os alunos aí, bem provavelmente familiares, colocou em redes sociais, conseguiu capturar um monte de feedback legal. Mas hoje também, se eu tenho uma empresa, por exemplo, e eu quero fazer uma pesquisa de mercado com um público muito específico, eu uso essa metodologia do survey também, e daí tem empresas especializadas que já têm base de pessoas separadas e segmentadas por perfil. Então eu quero, por exemplo, pesquisar pessoas de São Paulo de 18 a 24 anos da classe B, né? Então hoje já tem tecnologia, já tem ferramentas que fazem isso de uma forma legal, né? E por último, né, essa questão do quantificado, né? Otávio, só volta ali. Então o que acontece? Eu consigo fazer diversas análises estatísticas depois. Então, fazer uma análise de regressão, cruzamento de dados e tudo mais. Então, tudo isso, até mesmo a partir disso, calcular a margem de erros, se esses meus dados estão tendendo a variar muito, né? Normalmente, quando uma pesquisa tem uma margem de erro muito alta, é porque a amostragem é muito baixa. Então, aí é uma dica aí. Então, o quantificado é bom por causa disso, né? Eu consigo trabalhar com esses dados depois, fazer cruzamentos e tudo mais. E ela tem uns instrumentos, ela tem dois formatos que tu pode fazer, né? Que um é o questionário auto-aplicável, que é, por incrível que pareça, né, hoje ainda, mas ele pode ser realizado pelos correios, pode ser pela internet e presencial, coletiva. E aí tem a entrevista estruturada, que é via telefone e face a face, né? Que é tipo a do censo, assim, né? Que tu faz aquelas perguntas nas esquininhas, assim, as pessoas passam e tu para elas e faz a pergunta. Isso aí. Muito bom. Bom, algumas limitações, então. ênfase nos aspectos perceptivos. O que acontece? Muitas vezes, se a gente faz algum erro na hora de elaborar uma pergunta, e aí não transforma ela... ou se a gente fizer, na verdade, o cunho da nossa pergunta ser muito pessoal, né? Cada pessoa pode ter percepções diferentes sobre o mesmo assunto. Então, a percepção, muitas vezes, é muito subjetiva. Pode também fazer com que os resultados ficam meio distorcidos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso na hora que a gente vai avaliar a percepção das pessoas em relação a alguma coisa, sempre analisar o contexto junto. Outra questão, essa questão de pouca profundidade no estudo da estrutura dos processos sociais. O que isso quer dizer? Se a nossa pesquisa, se o que a gente quer provar, ela tem muito a ver com questões, digamos assim, pessoais, ou até mesmo um levantamento, por exemplo, de uma situação de famílias, por exemplo, eu simplesmente fazer um questionário, eu vou perder muita coisa. Então, teria que ser feito algum outro estudo, alguma pesquisa de campo, com algum tipo de entrevistador, para pegar nuances da resposta dessas pessoas que a gente não pegaria através de um simples questionário. Então, talvez uma profundidade a gente não conseguiria, relacionados a aspectos sociais, né, interpessoais, a gente não conseguiria capturar pelo formulário. E uma outra limitação, que ela é uma limitação, mas depende da aplicação, tá? Que é limitada a apreensão do processo de mudança. O que isso quer dizer? Apesar dessa palavra ser um pouco difícil. Se eu fazer uma pesquisa e aplicá-la hoje, conseguir uma amostra válida e tudo mais, talvez por um ano ela não valha, porque o padrão de comportamento vai mudando continuamente, né? Então, um padrão de comportamento, por exemplo, se a pessoa fez uma pesquisa agora em janeiro,
vai fazer agora pós-Covid sobre hábitos de consumo, bem provavelmente vai mudar bastante. Então, essa pode ser uma limitação. Dependendo do que você está validando com a tua pesquisa, pode ser que a partir de um período de tempo isso não valha mais e eu tenho que refazer esse questionário para capturar novamente essas nuances. Exato. Bom, então, né, para sintetizar um pouco do que foi falado, acho que assim, a survey é também, acho que uma das formas que mais gente utiliza, simplesmente por se basear em um levantamento, uma visão, uma inspeção. Então, provavelmente todo mundo aqui já participou. Então, ela se encaixa bem como uma pesquisa exploratória, né? Então, para a gente descobrir algum ponto, alguma hipótese em questão. Também é importante falar da parte de pesquisa survey, que ela tem as abordagens específicas para ser feita. Por exemplo, a parte quantitativa, a qualitativa ou a quali-quanti, que é as duas juntas. Então, a quantitativa, basicamente, são alternativas numéricas, ou tipo sim, não, que basicamente após essa resposta gera um dado quantitativo. Então, tipo, 5 pessoas colocaram sim, 10 pessoas colocaram não. Então, basicamente, isso gera um dado quantitativo, e o qualitativo é um dado descritivo, né? Tem essa opção do respondente escrever ou dar mais alguma informação específica. Né? Como a gente colocou aqui, para não ficar lendo aqui, mas então ela é muito útil, né, como um estudo de opiniões e de atitudes. Por exemplo, digamos hoje eu já sei um pouco mais do meu TCC, que é sobre kombucha, tá? Então, digamos que eu quero fazer uma pesquisa survey para entender o que o meu público, digamos, pensa sobre kombucha, qual que é a parte de relação entre kombucha com vida fitness. Então, basicamente, eu vou ter hipóteses e eu vou criar perguntas para que eu consiga ou não validar isso. Então, né, basicamente dessa forma, de uma forma exploratória. Aqui algumas referências que a gente também colocou, Zé, tu vai poder, assim que eu te mandar o link, tu vai poder ver, né, tudo isso aqui é link clicável. Então, dentro, isso aqui são trabalhos que tem, né, a metodologia survey dentro, então tu vai poder acessar, são, na sua maioria, PDFs. Lucas, Joel, alguma coisa a mais? Eu acho que da minha parte é isso, cara. É isso. É isso aí, então. Ok, minha gente, então... Como diria a Ana Carolina, né, professor? É isso aí. Como a gente achou que ia ser, né? Acho que ficou bem apresentado também, pessoal, tá? Será que nós podemos dizer, assim, que o briefing no design, ele é um survey? O que vocês acham? Poderia ser sim, com certeza. De alguma forma sim, Eu concordaria que sim também, gente. Dá para dizer, assim, que também é um outro método bem comum, né? Uhum. Então, como vocês colocaram muito bem aí, né, é uma maneira de a gente tentar se aproximar um pouco mais, né, daquele entendimento, daquela necessidade, enfim, tentar chegar mais próximo, né, daquilo que o usuário, enfim, a pessoa que estiver, enfim, interagindo com o produto, com uma marca, enfim, com uma determinada situação, para poder entender essa percepção dele, né. Eu acho que deve ser bem comum aí principalmente quando a gente recebe essas chamadas de telemarketing, né, para poder avaliar questões específicas aí de serviços, né. Também no mercado, eu imagino que vários de vocês já devem ter passado por um momento como esse, né. Às vezes chega o pessoal lá com uma pranchetinha, né, e pergunta a opinião sobre um determinado produto, se você consome ou não consome, se gostou, né, qual é a percepção. Então, assim, ela está presente de diversas formas aí, né. Então, ela também é bem direta, então, assim, ela serve também de apoio para outras pesquisas, digamos assim, né. Tá? Exato. Então, assim, é uma outra possibilidade aí, né.
Eu acho que a pesquisa de pares semânticos, né, da construção de marca, eu acho que está bem mais ligado a service do que o briefing. Não sei. Tô só aqui fazendo papel. Eu acho que depende, na verdade, de como você levanta essa informação com o cliente, né? Eu acho. Pode ser, mas pode também não ser, né? Sim. Quem sabe, tipo, um levantamento um pouco mais macro, o cara pode enviar um questionário para entender uma percepção da ideia, tipo, uma coisa mais rápida, acho que poderia se aplicar, mas quem sabe por um brief um pouco mais aprofundado, teria que ser entrevista mesmo, né? Claro. Então, tem várias possibilidades, né, gente? Então, eu acho que é uma outra ferramenta aí que vocês podem utilizar, então, nos projetos, né? Tá? Dependendo, é claro, da temática de cada um, e pode auxiliar vocês em diversos momentos também, dependendo da metodologia que vocês optarem, né, para poder trabalhar, tá? Mas também ficou bem apresentado aí, gente, parabéns, tá? Obrigado. Show, velho. É nóis. Então, o nosso tema foi a pesquisa de campo, e pode passar. Então, o que é pesquisa de campo? Ela é um tipo de pesquisa onde o pesquisador ele vai ter contato direto com o local, as circunstâncias que envolvem o fenômeno que ele vai estudar. Então, ele vai se envolver muito, e é necessário que ele se envolva, porque ele vai ir até o local e vai, dentro de um contexto, e ele vai observar esse fenômeno dentro desse contexto e tirar as conclusões deles, coletar dados, fazer análises, e posteriormente ele vai interpretar os resultados que ele adquiriu nessa observação. Uma diferença da pesquisa de campo e deixa eu ver aqui, do levantamento que foi abordado anteriormente, é que a pesquisa de campo ela é mais profunda. É necessário que o observador ele passe o maior tempo possível nesse contexto, fisicamente observando e analisando os dados. E a finalidade dela, então, é observar os fatos e fenômenos da maneira como eles ocorrem na realidade, por meio desses dados observados. Então, depois, como eu disse, eles serão analisados e interpretados com base em fundamentação teórica sólida, e o objetivo, especialmente, é compreender e explicar o problema que é objeto de estudo da pesquisa. Então, ele vai ir para o campo, ele vai observar, ele vai ter contato direto com pessoas, com contextos, enfim. E o objetivo dele vai ser compreender, então, por isso que ele precisa passar o maior tempo possível lá, para ele poder se inserir e compreender tudo o que está acontecendo em torno disso que ele está estudando. E aí o objetivo dele depois é explicar isso. Pode avançar. Então, no desenvolvimento, ele tem algumas etapas. E essas etapas são Alguém o tá me objetivo escutando? Sim, pode falar. Então, as etapas da pesquisa de campo, tanto quanto variam, no caso, os objetos de estudo. Por exemplo, podem ser um objeto, digamos, uma lâmpada ou um abajur. Também há diferentes tipos de situações que podem ocorrer essa pesquisa de campo. Ou seja, o estudo pode ocorrer em uma instituição, uma determinada área de plantio, um setor hospitalar, ou até mesmo a comunidade indígena, e entre outros tipos. Então, contudo, para que você tenha um trabalho válido, é necessário ter, então, um embasamento teórico e uma metodologia, com diretrizes que sejam claras e que tenham sido utilizadas ferramentas viáveis, que possam dar, então, um respaldo aos resultados. É necessário também que a pesquisa possa ser, então, replicada, permitindo a observação de diferentes aspectos de uma determinada realidade. Então, em resumo, as etapas das pesquisas de campo são uma pesquisa bibliográfica, a determinação da metodologia, interpretação dos resultados, comunicação dos achados.
A gente colocou uma imagem, mais ou menos, para dizer, então, que tem algumas etapas que, primeiramente, a pessoa tem que ter um objetivo. O objetivo vai ser a sua pesquisa, vai ter que definir o seu público, fazer o planejamento de tempo, para depois começar a realizar o levantamento de dados, fazer análise de dados, para então, no final, fazer divulgação do resultado da pesquisa obtida. Na pesquisa de campo, também tem tipos de pesquisa. No caso, que seriam T's. A primeira, então, seria a exploratória, que tem como objetivo de estreitar o conhecimento do pesquisador com o tema a ser estudado, ajudar na formação de hipóteses e facilitar a determinação de métodos e técnicas. Tem também a quantitativa descritiva, onde o objetivo principal, então, desse tipo de pesquisa é a descrição detalhada do objeto de estudo em dados quantitativos, ou seja, que possam ser mensuráveis, podendo ser usados desde testes estatísticos a avaliações subjetivas, com escalonamento quantitativo. E a última, então, seria a experimental, que tem como objetivo testar hipóteses do tipo causa e efeito. Inclui os seguintes fatores: grupo de controle, seleção da amostra e manipulação de variáveis independentes. Pode passar, professor. Não sei se o Eduardo... Tá dando para me escutar aí? Sim, dá. Tá. Beleza. Daí, então, da parte das ferramentas para pesquisa do campo. A gente pode abordar, então, diferentes metodologias. Uma das mais usadas para fazer pesquisa é a observação direta. As outras ferramentas, então, as mais comuns é a ilustração, desenhos, através de anotações, fotografias, gravação de áudio, vídeo, enfim. Sobre a técnica de coleta de dados, a pesquisa de campo ela não prevê técnicas específicas para a coleta de dados, sendo que elas podem variar bastante de acordo com a necessidade do trabalho. Ou seja, as técnicas utilizadas devem ser selecionadas e aplicadas conforme a natureza dos dados que precisam ser colhidos. Essas técnicas, então, podem se basear em métodos quantitativos ou qualitativos, e algumas das mais utilizadas são observação, entrevista e o questionário. Sobre os exemplos, então, um exemplo de pesquisa de campo é, por exemplo, procurar entender se os clientes de um determinado estabelecimento estão satisfeitos com o atendimento no setor específico. Enfim, onde o pesquisador, então, produzirá questionários, vai fazer entrevistas com os participantes para obter as respostas. E, por fim, com base nessas informações, ele ajuda a contextualizar a realidade dos clientes e do estabelecimento, o pesquisador poderá indicar os pontos positivos e negativos. Aí, alguns títulos aí que eu pesquisei sobre, mais relacionado ao design, alguns trabalhos, por exemplo, um título aqui seria aplicando Design Thinking para aprimorar a divulgação de uma ONG Upgrade. Aí eles utilizam, então, a aplicação de questionários, eles fazem um projeto piloto, fazem um questionário teste para depois aplicar um questionário específico, aí faz o planejamento de dados, locais, etc. E também outro trabalho que eu achei aqui do design era a metodologia projetual aplicada no processo de design de superfície têxtil. É um estudo de casos aí eles usam a pesquisa de campo, então, por meio de uma visita técnica na indústria e fazem entrevistas informais e abertas com os profissionais que trabalham lá. Acho que dos exemplos seria isso. Aí, quanto às vantagens, a principal força de estudos do campo é que eles ocorrem no ambiente do mundo real, onde a vantagem é nos fornecer informações valiosas. Os usuários não podem descrever as atividades na qual não se concentram. Quando você tem uma audiência que é experiente no que faz, muitas vezes você não presta atenção aos pequenos detalhes em que eles estão envolvidos. Um observador externo pode certificar-se e pode documentá-los de maneira que os participantes não podem. Então, as equipes de visitantes percebem que usam esses resultados de forma consistente por meio de muitos outros projetos. Ao usar a observação direta, você tem o benefício de obter dados contextuais sobre ambientes, interações ou indivíduos. E a desvantagem da pesquisa de campo, a maior desvantagem da pesquisa é o custo, pela questão de organizar visitas por vários dias, concluir a análise, e pode ter um grande impacto no recurso do projeto.
Infelizmente, você pode aproveitar o uso de novas tecnologias para facilitar esse processo. Outra vantagem é o uso da observação direta na pesquisa, é que os comportamentos observados pode ser incomum ou atípico. Sendo um método interpretativo, o pesquisador deve fazer sentido e ordenar suas observações. Além disso, a coleta e a interpretação dos dados geralmente tem que ocorrer simultaneamente nesse tipo de pesquisa. Então, aplicando a pesquisa e o design, o uso da pesquisa na abordagem de design. A relevância dessa ferramenta é tão grande que ela pode permear todo o estudo de design. Daí foi definido umas 5 etapas principais, que é, digamos, entender, usada para entender melhor o desafio que vai ser selecionado, tanto do ponto de vista do cliente, quanto para explorar o contexto. Idear, usada para incrementar referências e inspirações durante o momento de gerar possibilidades de solução. Alinhar, usada como base para estruturar a inclusão da visão e opinião de outras pessoas e profissionais ao projeto e sobre as ideias geradas. Prototipar, usada como base para guiar formatos de protótipos possíveis que serem testados com clientes finais. E testar, usada como base para estruturar a melhor forma de criação, de aproximação e coleta de feedbacks dos clientes sobre o uso da solução criada. Além disso, os tópicos relacionados ao tema, a pesquisa do campo, fazem parte da estrutura de uma pesquisa de campo. O público-alvo, o público a ser estudado, enfim, o método pelo qual a escolha da amostra será obtida, o tipo de abordagem, se vai ser quantitativa, qualitativa, mista, quais são os fenômenos que vão ser estudados, os métodos de medição de variáveis de interesse, e tendo isso claro, o pesquisador pode partir para a pesquisa propriamente dita. Pode criar um formulário, enfim, e junto do dado da coleta, o pesquisador deverá fazer o levantamento bibliográfico e o desenvolvimento da fundamentação teórica necessária ao trabalho em questão. Acho que é isso aí. Já tinha comentado, certo? Falar, mas comentei sobre essa. É isso, gente? Isso aí. Só complementando, apesar de ter essa questão da interpretação dos dados, que vai ser um tanto subjetivo, tem que tentar sempre buscar essa questão da fundamentação para ter uma base além de si mesmo. Perfeito, Felipe. Eu acho que o que fica assim mais forte aí, né, é a questão da relação, então, do pesquisador com o objeto de pesquisa, né? Tu precisa ter essa interação, né? Eu acho que esse vai ser o diferencial para te conseguir obter esses dados, né, da melhor maneira possível, né? Ir atrás dessas informações. Então isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Vocês explicaram, eu acho, muito bem aí, né? Tem diferentes ferramentas que podem ser utilizadas, também os exemplos que vocês trouxeram, a própria aplicação desse exemplo desse artigo, né, do Design Thinking aí, né? Ele mostra essa relação, então, né, da pesquisa de campo e a relação, então, direta com o usuário propriamente dito, né? Enfim, com a pessoa que está, enfim, trabalhando diretamente com este objeto, né? A pesquisa de campo, então, ela é uma outra possibilidade, né? Então, dá para dizer assim que quando vocês tiverem a necessidade de fazer uma pesquisa de campo, né, não se limitem apenas, por exemplo, a uma pesquisa virtual, tá? Isso serve para vários aí que estão com temáticas, enfim, né, também relacionadas a setores que são diferentes, né, mas existem, assim, algumas características que, de repente, seriam interessantes de vocês buscarem indo a campo, digamos assim, né? Tu pode entender, por exemplo, melhor uma característica, vamos falar assim, um exemplo mais prático, né, de um móvel, tá? Então, acho até o Guilherme que está fazendo um mobiliário, né? Tu pode fazer uma pesquisa interessante pela internet, buscando em fichas de produtos, em empresas, né? Mas tu indo a campo, de repente, visitando, né, alguma loja, né, ou interagindo com o mobiliário, digamos, ao vivo, né, tu pode perceber alguma característica ou entender, enfim, algum aspecto daquele produto, né, que possa funcionar melhor ou até pior, né, com relação
aquele usuário, né? Então, isso é algo que realmente pode agregar para o teu trabalho, né? Então, isso pode ser obtido através de uma pesquisa de campo, né? Sim, tem bom. também nos projetos de embalagem, a gente estudou um pouco sobre pesquisa de campo, que é essa questão de tu ir até o mercado e ver como os produtos se comportam, como os concorrentes influenciam e tudo mais. Isso aí. Tá. Não sei os colegas aí se querem perguntar alguma questão, enfim, né? Deixa eu ver aqui no chat. Acho que deu tudo certo. Então tá, gente. Acho que também ficou bem colocado aí, tá? Obrigado. Valeu. Feito. O qual serve de referência para o novo trabalho. Pode passar. Cada caso tem sua particularidade. Ele é único, mas as experiências de quem já trilhou um caminho parecido, sendo elas transmitidas a quem está começando agora, diminui bastante as chances de erro. Pode passar. Então, as vantagens do estudo de caso, então, usar o mesmo método em áreas diferentes, ter rico conhecimento a partir da exploração intensa de um único caso, aperfeiçoar serviços a partir de experiências de sucesso, informações detalhadas baseadas em situações da vida real, conceder autoridade sobre determinado assunto. Pode passar. Como se define, então? Dá para escutar o que eu falo? Sim, pode falar, Ana. Tá bom. Então, a definição de cada tema varia conforme a sua finalidade. Pode ser direcionada a uma pessoa, a grupo ou evento. Então, para ter um estudo de caso, precisa ter um alvo para estudo, né? Pode passar. Aqui eu vou citar algumas áreas que podem ser estudos, que são na área acadêmica, para investigar as contribuições de algum determinado autor ou tema, na área médica, para pesquisar, por exemplo, efeitos de um medicamento ou de um medicamento, no marketing, estudar o comportamento de vendas de um produto durante um período ou um tempo limitado. Pode passar. Como características, a pesquisa nunca foca em um grande grupo. É sempre um grupo, uma quantidade de pessoas reduzidas para produzir um conhecimento aprofundado daquele assunto. Bom, então aqui a gente encontrou um exemplo, né, do caso da experiência e interface do usuário. Então, uma nova experiência para encontrar oficinas mecânicas e agendar serviços de manutenção. Então, ali como objetivo desse trabalho, então, como uma solução construída com base nos princípios do design, de interação e experiência do usuário, busca melhorar a experiência dos donos de carro, que enfrentam dificuldades ao encontrar uma oficina mecânica de qualidade e realizar agendamento de serviços para o seu automóvel. Então, até nem lembro, pode passar um pouco. Então, ali eles fizeram alguns passos, né? Então, na questão da necessidade, como solucionar o problema, no caso de encontrar uma oficina, entender o usuário que seria voltado a esse aplicativo, a pesquisa, então, se eu tive uma experiência ruim, será que outras pessoas também tiveram? Então, essa pesquisa é mais uma pesquisa com questões, né? Resultados da pesquisa, a jornada do usuário e a proposta da solução. Então, pode passar. Aqui o desenvolvimento das telas, que foi a questão da prototipação, né? Pode passar. As telas já mais um pouco com os wireframes, né? Pode passar. A marca que eles desenvolveram para esse aplicativo e a paleta de cores. Né? Mas é isso.
Ok, gente. E aí, ficou claro isso de caso? Tem vários alunos aí que vão utilizar, então, essa técnica, né, como temática do TCC, né? Ficou claro, enfim, a partir do que os colegas colocaram, hein? Conseguiram perceber, por exemplo, assim, a diferença entre o estudo de caso e a pesquisa de campo? Que foram, então, agora esses dois últimos? Para mim, tá tranquilo, professor. Para mim ficou bem claro. É. Então, assim, a pesquisa de campo ela tem esse caráter mais generalista, tá? Mas ela tenta, digamos assim, entender melhor aquela realidade a partir desse contato direto, tá? Já o estudo de caso, ele é mais focado, digamos assim, né? Mas é claro que aquele aprendizado, né, aquela experiência que tiver, enfim, a partir daquele estudo de caso, depois ela pode ser levada para uma situação mais aberta, né? Uma situação mais genérica aí, né? Mas ela é importante para te poder dar, enfim, esse start, né? E também, é claro, para poder resolver algum problema específico, né, de uma determinada empresa, de uma determinada situação, né? Como eles mostraram aí no exemplo do aplicativo, tá? Então, é interessante, são duas possibilidades que a gente tem aí para poder trabalhar, dependendo, é claro, da necessidade dos objetivos que cada um vai definir para os seus projetos, tá? Deixa eu ver o que foi colocado aqui. A Lourdes, ó, sim, o estudo de caso parece muito mais utilizado, quando o assunto foca uma experiência. É assim, é mais fácil trabalhar com estudo de caso no sentido de tentar delimitar melhor, né? Eu sempre digo isso para vocês, né? Em qualquer projeto de TCC aí, né? Quanto mais vocês conseguirem delimitar o assunto de vocês, né? Então, tu começa do geral para o específico, né? Fica mais fácil para vocês fazer esse recorte, né? E tentar construir, enfim, essa proposta, né? Então, vários aí já optaram por trabalhar com estudo de caso, né? Como eu vi nas ferramentas que vocês fizeram aí, né, inicialmente. Mas são diferentes possibilidades que vocês têm, né? A partir, então, posso utilizar o estudo de caso, mas da mesma forma eu vou utilizar ali, como a gente falou já anteriormente, né? Vou utilizar a pesquisa documental, a pesquisa biográfica, posso utilizar, sei lá, um levantamento, tá? Então, assim, eu posso me apropriar de diferentes técnicas para conseguir, enfim, construir essa proposta aí, né? Tá? Então, assim, não tem que escolher só uma, né? Como a gente já comentou aí, né? Tá, gente?